Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda de Matemática e na aula de hoje nós vamos ver permutação com repetição. E estaremos aí com o Val. Seja bem-vindo, Val, para nos acompanhar. E quais que serão os objetivos da aula de hoje? Então vamos lá. Aplicar o conceito de permutação com repetição na resolução de situações problemas. Vamos pensar um pouquinho. Você sabe dizer quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra matemática? Nós já temos vindo aí com esse assunto, né, de anagramas, então vamos verificar na palavra matemática. Então vamos pensar um pouquinho. Observe lá. Nós vamos permutar as letras da palavra matemática. Então, quando eu vou permutar essas letras, eu vou fazer aquela permutação simples. Dentro da palavra matemática, nós temos 10 letras. Porém, observe o seguinte. Com essa permutação, nós temos 3.628.800 anagramas. Agora, mas tem letras iguais e como que eu diferencio essas letras? Será que esse total é o de anagramas? Então, nós vamos aí verificar. Então, observe que as permutações entre os 3 As não produzirão novo anagrama. Então, precisamos dividir esse P de 10, que é o total de letras de matemática, por 3, certo? Mas o mesmo ocorre com o quê? Com os 2 T's. Então, também precisamos, né, dividir também essa permutação de 10 por 2 T's. E ainda nós temos, dentro da palavra matemática, 2 M's. Da mesma forma, nós vamos dividir por 2 também, certo? Então, portanto, os anagramas da palavra matemática ficam desta forma aqui, ó. O P, que são o total, ele vai no numerador. E no denominador nós vamos ter a permutação de 3 As, 2 T's e 2 M's. Então observe como que eu posso simplificar. Lembra? Nós já estudamos simplificação com permutação. Aqui eu tenho com fatorial, né? Então eu tenho o fatorial de 10. Eu vou até com esse fatorial aonde eu posso simplificar com o fatorial de 3. Aí basta eu fazer, né, ou aplicar o princípio multiplicativo, aonde eu vou ter 604.800 dividido por 4, que me dá um valor de 151.200 anagramas. Observe que com a repetição das letras na palavra matemática, eu tenho muito menos anagramas, né? Lembra que se eu permutar, né, o fatorial de 10, eu tenho quanto? 3.628.800. Quando eu faço a retirada das letras, né, repetidas, que é o A, o M e o T, eu fico com 151.200 anagramas. Então, observe a diferença que eu fiz em relação a uma palavra que não há repetição de letras. Então, generalizando, como é que eu tenho essa definição? O número de permutações de N elementos, dos quais alfa é de um tipo, beta é de outro e gama é de outro. Então, com alfa mais beta mais gama igual a N, é dado por. Então, eu vou ter uma fórmula aí de permutação, aonde eu tenho o N fatorial, que é o meu total, sobre alfa fatorial, gama fatorial e beta fatorial. Lembrando que alfa, beta e gama, eles representam o número de vezes que certo elemento se repete. Então, na palavra matemática, eu repetia 3 vezes o A, 2 vezes o T e 2 vezes o M. Então, no total eram 10 e as repetições das letras. Lembrando que essas letras são letras gregas, ainda também são utilizadas não somente aqui na matemática, mas também em física. Esta tela, ela é muito importante, então eu gostaria que você
né, aí já está com seu material em mãos, né, anotar-se este conceito, porque nós utilizaremos muitas vezes ainda no decorrer da aula com os exercícios propostos. Então vamos dar continuidade aqui. Para que a gente realmente aí carimbe o nosso aprendizado dentro dessa permutação com repetição, nós vamos fazer um exercício. Acompanhe aqui comigo. Então, quantos são os anagramas da palavra arara? Lembre que nessa palavra arara nós temos repetições de letras, certo? Então nós vamos usar a fórmula que eu acabei de passar para vocês. Então eu vou dar um tempo para que você aí anote no seu caderno, resolva e daí nós já retornamos aí com a resolução completa. Vamos fazer então a conferência desse exercício? Então observe comigo lá. A
palavra arara, ela possui 3 letras A e 2 letras R, totalizando 5 letras. Então, o meu P, né? Logo, o meu P, ele tem 5. E eu vou ter que subdividir entre duas letras, a e a R. Aonde A eu tenho 3 e aonde a R eu tenho 2. Usando o fatorial, né, que a gente já tem conhecimento, então, fazendo o fatorial de 5, eu vou observar o que eu posso simplificar, né? Assim me facilita o cálculo em relação a isso. Então, observe que eu vou com o 5 até o fatorial 3, porque no denominador eu também tenho o fatorial 3. Aí eu posso simplificar, ficando com 5 vezes 4, 20, e o fatorial de 2 é o próprio 2. Então, 20 dividido por 2 me dá um resultado de 10. O que isso significa? Que são 10 anagramas para a palavra arara, tá? Então, observe que sempre o valor total do número de letras eu uso no meu numerador e no denominador eu coloco as 2 letras repetidas, que no caso aqui em arara são 3 letras A e 2 letras R. Tranquilo, gente? Então, vamos fazer mais um para que a gente vá aí realmente carimbando o nosso aprendizado. Observe aqui comigo, acompanhe. Quantos anagramas da palavra camarada começam com A? Nesse exercício um pouquinho diferente do arara, ele quer que comece com a letra A. Então, eu vou fixar a letra A, posso montar um esqueminha, né? E fazer a permutação das demais letras. Então, vou te dar um tempo para que você anote no seu caderno, resolva e nós já retornamos.
Vamos então fazer a conferência desse exercício? Então lembre que a palavra é camarada e começa com A. É esse tipo de anagrama que nós vamos resolver. Então vamos fazer ele passo a passo para que você veja a resolução e tenho certeza que você acertou. Fixamos uma letra A e fazemos os possíveis anagramas com as demais letras. Lembra? Porque ele pediu que começasse com A. Então fixo A e eu tenho as demais letras. Então neste caso, há 3 letras de A num total de 7. Confere, ó. A e mais o outro A ali. Então o que que eu tenho? Eu tenho o alfa, né, valendo 3, porque ele se repete 3 vezes, e o total das demais letras em 7. Então eu vou fazer um anagrama de 7 com 3. Então meu fatorial de 7 sobre uma fatorial de 3, porque eu tenho repetidas 3 vezes a letra A. Então observe que sempre que eu tiver dessa forma, eu tenho que ver um jeitinho, né, de eu simplificar, eu observar qual é o fatorial que eu posso simplificar. Nesse caso aqui, eu vou com o 7 até o 3 fatorial, porque o meu denominador é 3 fatorial. Aí eu consigo aqui, ó, simplificar o 3 com o 3. Logo, eu usando o princípio multiplicativo, eu vou ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que me dá um total de 840. Isso quer dizer o quê? Que são possíveis 840 anagramas da palavra camarada, começando com a letra A. Lembrando que se eu fixei a letra A, eu vou trabalhar com as demais, porque a palavra toda tem 8 letras. Mas como eu fixo a letra A, eu vou trabalhar com as demais que me sobraram, que no caso aqui é 7. Tranquilo, gente? Então vamos dar continuidade. Nesse próximo exercício, nós temos 2 letrinhas para a gente fazer a análise. Então vem aqui comigo e veja. Em relação à palavra papa, eu quero que você responda na letra A, quantos são os anagramas? E na letra B, quais são os anagramas? Então observe que eu tenho letras repetidas, tanto o P quanto o A, ok? Então transcreva aí no seu caderno e daí nós já retornamos com a resolução.
vamos fazer a conferência do exercício? Então, o que ele nos pede? Então, ele nos dá a palavra papa e quer que a gente faça quantos são os anagramas e quais são os anagramas. Então, vamos resolver passo a passo para que você realmente compreenda como que eu resolvo aí permutação com repetição. Então, lembrando que a palavra papa, ela tem 4 letras, ok? E eu tenho 2 P's e 2 A's. Então, nessa primeira parte, eu vou colocar o meu 4, que é o total de letras, no meu numerador, e o meu denominador eu vou fazer o fatorial dessas 2 letras repetidas, que no caso aqui é a letra P e a letra A. Lembre-se também que eu tenho que observar o exercício e ver qual é a possibilidade que eu tenho de simplificar os fatoriais. No caso aqui, ó, no fatorial 4, eu posso ir até o 2, porque no meu denominador eu tenho o fatorial 2. Então, o primeiro eu faço o princípio multiplicativo, onde 2 vezes 1 é 2, e no segundo eu vou simplificar com o fatorial do meu numerador da palavra inteira, que é composta de 4 letras, que é a palavra papa. Então, observe que 4 vezes 3 é 12, dividido por 2, eu tenho um total de 6 anagramas. Pergunta A, quantos são os anagramas? Então, a gente fez o cálculo e verificou que são 6. Agora, quais são os anagramas? Então, eu vou pegar a palavra e vou fazer a montagem de todas as opções que eu tenho. Então, começando com a própria palavra, o papa, depois eu posso colocar ó, P-A-A-P, P-P-A-A, A-P-P-A, A-A-P-P e finalizo com A-P-A-P. Observe que também quais são os anagramas? São um total de 6 anagramas. Eu posso usar então desta forma a resolução para que eu tenha todas as possibilidades dos anagramas, tá? Então, muito importante esse assunto para que a gente observe que quando eu tenho repetição de letras, eu tenho que usar essa fórmula, tá, gente? Então, o que nós vimos? A permutação com repetição. Lembrando que alfa, beta e gama, elas representam, né, o número de vezes que certo elemento se repete. Então, esses elementos que se repetem, observe que eles vão no denominador, né? Então, aqui, se a gente pegar novamente a palavra papa, o que acontece? Eu teria alfa e gama, né? Porque eu tenho tanto o P quanto o A se repetindo. E o N é o número total de letras da palavra. No caso aqui, seria a palavra papa. Mas durante a aula nós verificamos matemática, verificamos arara, verificamos camarada, né? Então, cada uma se comportou de uma forma, porém, o resultado delas são diferentes porque havia uma repetição diferente. Mas a fórmula usada para a repetição ou para a permutação com repetição é a mesma. Então, deixe anotado aí no seu caderno, porque com certeza a gente ainda fará exercícios com o mesmo assunto. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até breve.